desculpa. Oi, oi de novo. Agora foi? Foi. Deixa eu ver. Clara entrou, tô entrando ainda, né? É o mesmo link, né? Então, nessa segunda aula não tem desculpa pelo motivo da aula estar substituindo. Vocês já tiveram uma aula comigo antes. Quem já fez o exercício 3, que eu falei para vocês irem fazendo aí no intervalo, pode me falar já no chat qual a alternativa que você encontrou como resposta. Isso aí. Bom, vou continuar já. O pessoal vai entrando no caminho e pegando aí. Senão me atraso. Então vamos lá. Exercício 3. Um quadrilátero ABCD está circunscrito, perdão, a uma circunferência de centro O, conforme a figura. Dado que AB igual a 12, BC igual a 7, CD igual a x mais 2 e AD igual a 2x mais 1, então x é igual a... Então, a gente tem aqui um quadrilátero circunscrito, tá? E já tem os valores de cada lado, tanto da B, BC, CD e AD. Então, vamos colocar o valor aí de cada um. AB vale 12, BC vale 7, AD vale 2x mais 1, o AD vale 2x mais 1. E o CD vale x mais 2, aqui, ó. Qual a propriedade lá que a gente viu falando sobre essa situação? Quando tem um quadrilátero circunscrito a uma circunferência, a soma do lado de cima mais do lado de baixo, que são os lados opostos, né? É igual à soma do lado esquerdo mais do lado direito aqui. Ou seja, AB mais CD é igual a AD mais BC. Então, a gente consegue montar uma igualdade. Se a gente tem uma incógnita e a gente consegue montar uma igualdade, a gente tem a possibilidade de encontrar o valor dessa incógnita, certo? Então, tá aí montadinho. AD mais CB é igual a B mais DC. A gente tem exatamente quem é quem aí. Então, vamos substituir. AD, 2x mais 1. CB, 7. AB. Bom, eu troquei aqui, né? AB vale 12. E o DC vale x mais 2. Acho que ficou um pouco complicado assim, mas quem não entendeu, me fala. Só troquei aqui a ordem. Perdão. Então, tá. Então, substituir bonitinho. A gente tem que agrupar os termos semelhantes. 1 mais 7, 8. 2 mais 12, 14. Letra de um lado, número do outro. Esse x que estava positivo aqui do lado direito, eu trouxe ele para esse lado esquerdo, ele ficou negativo. E o 8 que estava positivo, trouxe ele aqui para o lado direito, ficou negativo.
Agora, o que a gente faz? Agrupa os termos 2x menos x, x. E 14 menos 8, 6. Então, x vale 6, que é a alternativa B. A Clara tinha me mandado certinho. Azul. Dúvidas? Deixa eu ver quem está participando agora. Clara, Luiz, Henrique, João. Tá. Não precisa. Bom, então vamos dar sequência. Ângulos em uma circunferência. Algumas regrinhas aí, algumas propriedades, a gente já viu no nono ano, tá? Vocês vão ter uma leve lembrança. Então, vamos lá, ângulos em uma circunferência. A gente tem o ângulo central, que é o ângulo que parte ali, como referência aqui do centro. Tudo bem? Esse ângulo central tem o mesmo valor do ângulo do arco, que é... Ó, tá vendo que está sendo uma reta do centro até aqui e do centro até aqui que passa por A? O ângulo entre essas duas retas em qualquer ponto vai ser o mesmo. Então, o ângulo aqui no centro é o mesmo ângulo do arco, tá? Formado entre esses dois pontos aqui na superfície da circunferência. Tudo bem? Então, o ângulo central é o mesmo ângulo do arco. O que é um ângulo inscrito? É quando tem um ângulo que está dentro da circunferência, só que ele não está no centro. Ele está dentro da circunferência, mas ele não está no centro. Então, ele está aqui, ó, na superfície aqui, tá? No perímetro. Então, tem esse ângulo aqui dentro, ele está inscrito. Ele não é o mesmo valor do arco. Tá? Ele não é o mesmo valor do arco. Vocês vão ver como a gente vai encontrar o valor dele. Por enquanto que vocês entendem o que é um ângulo central, o que é um ângulo inscrito. E agora o que é um ângulo de segmento. Um ângulo de segmento, quando a gente tem uma tangente, quando a gente tem uma secante, passando pela circunferência, é o ângulo entre a secante e a tangente da reta que passa nesse ponto, tá? Então, é o ângulo entre a secante e a tangente que passa por esse mesmo ponto. Esse é o ângulo de segmento. Ok? Aí, sabendo quem é quem, tem algumas propriedades aí que vão nos facilitar para encontrar os valores desses ângulos. Então, a propriedade primeira aqui dita é o seguinte: a medida do ângulo inscrito é metade do ângulo central, tá? Sendo que, olha só, esse ângulo inscrito, ele passa aqui. Ele é um ângulo entre duas retas, tá? Secantes aqui, que vêm do ponto P e passam pelo A. Do P e passam pelo B. Tudo bem? Esse é um ângulo inscrito alfa dessas duas retas aqui. Se eu souber o ângulo que faz do centro até esses mesmos pontos, tá? Tem que ser até esses mesmos pontos. Se eu souber esse valor, é só eu dividir por 2. Se eu pegar o ângulo central e dividir por 2, eu encontro o valor do ângulo inscrito, tá? E o que eu mencionei para vocês no slide anterior? Eu disse que o ângulo central tem o mesmo valor que o arco. Então, se eu também tiver o valor do arco, que é a mesma coisa que o do ângulo central, e se eu dividir esse valor por 2, eu encontro o valor do ângulo inscrito.
Tudo bem? Essa propriedade a gente viu no nono ano. Dúvidas? Então, vou seguir. E aí, tudo bem, o ângulo escrito a gente viu lá no nono ano, mas e o ângulo aqui de segmento? O ângulo de segmento também é metade do ângulo central. Então, vocês estão vendo que esse ângulo de segmento é entre uma reta secante e uma tangente? Essa reta secante passa pelo ponto A e B. Se a gente souber o valor do ângulo que sai aqui do centro e vai até esses pontos, né, A e B, se nós soubermos o valor desse ângulo e a gente dividir por 2, a gente encontra o valor desse ângulo de segmento aqui, tá? Mesma coisa relacionada ao arco. O ângulo do centro é a mesma coisa que o ângulo aqui do arco. Então, se a gente souber o do arco e se a gente dividir por 2, a gente encontra o valor do ângulo de segmento. É crucial que vocês entendam essas duas propriedades, porque todos os exercícios vão ser relacionados a eles. Tá? Só tem mais uma aí, mas essas principalmente. Então, quem não entendeu, é agora ou nunca. Mentira que nunca não, que eu explico de novo. Mas, enfim. Tudo certo? Posso seguir adiante? Então, eu vou, hein? Tá. Uma consequência importante dessas propriedades é que todo ângulo escrito em uma circunferência é reto. Em uma semicircunferência, desculpa. Se a gente for analisar aqui, ó, esse ângulo vai do ponto, desse ponto até o A, desse ponto até o B. Ele é um ângulo inscrito, tá? Porque ele não tá no centro, tá vindo aqui da superfície, ele é um ângulo inscrito. Mas esse ponto A, esse ponto B aqui, o arco formado, ó, a distância entre A até B, é um semicírculo. É o valor de uma semicircunferência, ou seja, é um arco aqui de 180. Uma semicircunferência é uma circunferência dividida por 2. Então, tem 180 aqui graus, tá vendo? Que é metade de um círculo. Sempre que o ângulo escrito for entre dois pontos que tem esse valor de arco, quer dizer que esse ângulo inscrito tem 90 graus. Tá? Até porque o ângulo inscrito não é metade do ângulo central ou metade do arco. Se o arco tem 180, metade 90. Beleza? Então, é uma consequência. Tá. Quadrilátero inscrito em uma circunferência. A gente estava vendo, antes era um quadrilátero circunscrito, agora ele é inscrito, ele está dentro da circunferência. Então, sempre que a gente tem um quadrilátero que é formado por retas secantes, vocês estão vendo? São retas que passam entre dois pontos aqui dentro do círculo, da circunferência. Então, quando a gente tem um quadrilátero inscrito, a soma dos ângulos opostos dá 180. Então, o ângulo aqui de D mais o de B são opostos. Se a gente somar, dá 180. O ângulo aqui em A, que é alfa, mais o ângulo aqui em C, a gente está chamando de beta. Somando, alfa mais beta dá 180. Beleza? Agora, a gente pode fazer os exercícios. Tem alguns que a gente já consegue fazer aí de cabeça, porque se vocês entenderem, enfim, que o ângulo inscrito é sempre metade do ângulo central, ou metade do arco, a gente consegue fazer de cabeça. Metade é um valor fácil de se fazer, uma conta mais tranquila de se fazer, tá? Então, muitos
são possíveis aí de se fazer de cabeça mesmo, mas é bom ter o passo a passo aí na apostila, de como chegou no resultado, mesmo que seja para alguns não necessário agora, que a gente está com a aula fresquinha na cabeça, tudo bem, mas aí daqui a um tempo, quando você for ver a resposta, fica assim, mas de onde saiu isso? Então é bom colocar, mesmo que seja bobo, só dividido por 2, coloca aí, que vai ajudar. Então vamos lá, a gente tem que descobrir o valor de x. No item A, quem é o x? O x é um ângulo inscrito nesta circunferência. E olha que coisa, já foi nos dado o ângulo do arco entre esses 2 pontos. O valor do ângulo do arco é 80. Então, qual é o valor do ângulo inscrito? Deixa eu perguntar para alguém aqui que está me ignorando, para poder acordar aí e participar. Então, pera lá, deixa eu ver alguém. Letícia, qual é o valor do ângulo inscrito? Quem quiser, se já souber, quiser mandar no privado, pode mandar. Como não sabe, Letícia? Qual é a propriedade que a gente viu aí do ângulo inscrito? Como é que funciona? O João? Não, João, também não é. Então, vamos lá. O ângulo inscrito é metade do valor do ângulo central. Ou metade do valor do arco. Isso. Se a gente já tem o valor do arco, que vale 80, muito bem, arrasou, Letícia. Então, vale 40. Então, eu coloquei o x, nada mais é que o 80 dividido por 2. O que é 80 dividido por 2? 40. X vale 40. Tranquilo? Agora é o contrário. A gente tem o valor do ângulo inscrito. Tá? A gente tem que descobrir o valor do ângulo central. Então, é o contrário do item A. Então, eu tenho esse ângulo central aqui, entre A e B, e esse inscrito aqui entre A e B. Aí você mandou já no privado, arrasou, Letícia acertou. Deixa eu chamar alguém aqui. Que seja Henrique, qual é o valor do ângulo central? Tananã. Não, do ângulo central. Esse valor é o do ângulo inscrito. Gente, regrinha. Ângulo inscrito é metade do ângulo central. Ou metade do arco. Se o ângulo inscrito vale 35 e ele é metade do ângulo central, 35 é metade de qual valor? Não, Henrique, o 35 que é metade. O ângulo inscrito que é metade do central. Ele vale 35. Então, central vale... então, mas aqui ele é o ângulo inscrito. Tudo bem? 70, muito bem. A gente pode deixar isso aqui em forma de continha. Quer dizer que o ângulo inscrito, ó, é metade do central, que é metade de x aqui, ó. Se eu tiro esse 2 que está dividindo e ele vem para cá, multiplicando, 2 vezes 35, 70.
O ângulo central vale 70. Ok? Muito bem. Agora, eu tenho de novo o ângulo escrito. Eu já tenho o ângulo escrito. Eu quero descobrir o ângulo do arco aqui, ó. E o que eu já falei também. O ângulo do arco e o ângulo central têm o mesmo valor. O ângulo escrito é metade do central e o ângulo escrito também é metade do ângulo do arco. Então, se eu já sei que o ângulo escrito é 52, isso aí, o João já mandou no privado. Deixa eu ver alguém aqui para eu chamar. Letícia mandou certo. Isaac, qual é o valor do ângulo do arco? Clara mandou também, acertaram. Isaac arrasou. Isso aí, metade. Se o 52 é metade, quer dizer que o arco é 104, é o dobro. Podemos também deixar isso aqui, o passo a passo, né? O 52 é a metade do x, é a metade do arco. Esse 2 que está dividindo, vem multiplicando. 2 vezes 52, 104. Muito bem. Opa, peraí. Esse é o D. Tá. D. Agora a gente vai usar uma outra propriedade aí. Também já tem mais de uma maneira de se visualizar esse item D. Também já dá para dizer de cabeça aí qual é o valor desse ângulo escrito. Se alguém descobrir, já pode mandar no privado. Eu vou demonstrar de uma maneira um pouco mais trabalhosa, mas é assim, cada um vai passando aí para um valor. Clara já achou acho que não. Vamos lá. Eu sei o seguinte. Esse ângulo... Ah, não, verdade, o Clara acertou. Clara acertou, tá certo. Eu não lembrava de cabeça. Eu estava pensando em outra coisa, estava pensando no ângulo inscrito. Esse ângulo inscrito, através da propriedade que a gente viu, a gente já consegue fazer de cara que ele vale 90 graus. Eu nem coloquei o passo a passo aqui, na verdade, desse ângulo inscrito. Eu já coloquei aqui que ele é reto. Mas, como eu disse, vocês podem fazer o passo a passo, igual eu fiz no item 1, A, B e C, para descobrir o valor desse ângulo inscrito, não tem problema. Mas de cara a gente já consegue dizer. Esse ângulo inscrito não é metade dessa semicircunferência? Se essa semicircunferência vale 180, qual que é a metade de 180? 90. Tá? Então, o ângulo inscrito é 90. Eu já coloquei de cara o 90 aqui, o ângulo reto, porque já tem propriedade em mente, na bagagem e tudo mais, a gente acabou de ver. Mas, se vocês quiserem fazer o passo a passo dessa parte aqui, fazer o 180 dividido por 2, não tem problema, tá? Então, vamos lá. Já deixei definido que esse ângulo é reto, 90 graus, porque ele é a metade do 180. Muito bem. E aí eu preciso descobrir o x. Isso aqui forma um triângulo retângulo e a soma dos ângulos internos tem o valor de 180 também. Quer dizer que 90 mais 20 mais esse x tem que dar 180. Fiz a continha aqui, montei a igualdade, mas também quem usou a lógica está certo também. Então, x mais 90 mais 20, ó, x mais 90 mais 20 é igual a 180. Tá?
90, perdão, 90 mais 20, 110. Tira esse 110 daqui, vou jogar ele lá para o outro lado, ele vai vir negativo. 180 menos 110. 70. Os três que me mandaram acertaram. Arrasaram. X vale 70. Beleza? Então, vou seguir, hein? Esse aqui é muito interessante também. Não tem nem mágica para fazer conta nele. Então, vamos lá. Item 2. A gente tem que obter também o valor de x. Olha só. Esse ângulo aqui inscrito, x, ele está entre o ponto A e o ponto B. Esse ângulo aqui, que também é inscrito, está também entre o ponto A e também entre o ponto B. Então, qual é o valor de x? Muito bem. Muito bem. Se ambos ângulos inscritos estão entre os mesmos pontos, quer dizer que eles são iguais, eles têm o mesmo valor. Então, x vale 48. Tava muito na cabeça. Não tem nem conta para fazer nesse. É só jogar o valor mesmo. Tudo bem? Então, vamos para o B. A gente estava vendo o ângulo inscrito, não, central, arco. Acho que esse é o primeiro que fala que a gente vai fazer sobre o ângulo de segmento. Mas o ângulo de segmento é o mesmo esquema do ângulo inscrito. Ele é metade do ângulo central ou metade do arco, tá? Nesse caso, aqui no item B, já nos foi dado o ângulo de segmento. A gente já sabe que ele é 25. E ele é metade do central. Quem é o central? X. 25 é metade de x. Então, x vale quanto? 25 é metade de qual valor? Muito bem. Adriano, você tá aí? Então, vamos lá. Letícia mandou certo, João mandou certo. Isso aí. 25 é metade. Oi. Oi, Adriano. Tudo certo? Você entendeu esse B aqui? Você sabe qual é o valor de x? Não. Ó, sempre que a gente tem esse valor, esse segmento, ângulo de segmento aqui, ele é metade do ângulo central. Tá? Então, se ele vale 25, o ângulo central tem que valer quanto? Ó, 25 é igual ao x dividido por 2, porque é metade de x. Ó. 25 é igual a metade de x. Opa, não estou escutando, está falhando. Ó, o 2 que está dividindo vem multiplicando. Vai ficar 2 vezes 25, que dá 50. Então, o ângulo central vale 50. Entendeu? Sim. Arrasou. Então, vamos lá. Item C. Esse item C, assim como alguns outros que eu comentei com vocês, também dá para
encontrar aí pela lógica, já encontrar o valor de cabeça. Mas eu vou fazer um passo a passo médio aí, que não tem problema nenhum, tá? Que para quem já tiver provavelmente algumas pessoas já vão me dar a resposta aqui. Mas vamos lá. A gente sabe quando a gente tem um quadrilátero que está inscrito numa circunferência, os ângulos opostos, a soma dos ângulos opostos dá 180, tá? Então, quer dizer que 88 mais esse C aqui é igual a 180. Então, o C mais o 88 dá 180. Consigo descobrir o C, né? Só jogar esse 88 lá pro outro lado. A gente vai fazer 180 menos 88. Quanto que é 180 menos 88? 92. Então, esse C aqui vale 92. Legal. A gente precisa descobrir o X. Isso aqui é uma reta secante, é uma reta. Quer dizer que esse ângulo mais esse aqui, ó, dá uma semicircunferência. Dá um ângulo de 180 também. Certo? O C, a gente já sabe o valor. É 92. 92 mais X, o C mais o X, ou seja, 92 mais o X, dá 180. Belezinha? Se eu jogo 92 lá para o outro lado, ele está positivo, ele vem negativo. E olha só quem eu encontro, o 88 de novo. Quer dizer que o X vale 88. Tem mais um item? Ah, tem mais um exercício 3. Então, vamos lá. Exercício 3. Calcule a medida do ângulo alfa na figura, dado que as retas AB e AD, tá aqui, ó, AB e AD, são tangentes à circunferência de centro O. Volto. Me dá um ok quando você tirar para eu poder ir lá de novo. Foi? Beleza. E que o ângulo BCD, que é esse aqui, ó, o BCD, o C que tá no meio, então é o C, ó, vale 53. Então, eu já coloquei ele desenhadinho aqui, ele vale 53. A gente tem que descobrir qual é o valor de alfa. Bom, 53, esse BCD aqui, ele é um ângulo inscrito, tá? Se eu tenho inscrito, eu consigo encontrar o central. Entre os mesmos pontos, só pegar o centro e ir até esses mesmos pontos, tem um ângulo central aqui. Se ele vale 53, que é o inscrito, quanto que vale o central? Muito bem. O dobro, né? Porque lembra que o central não é metade, o inscrito não é metade do central? Então, se o inscrito é 53, 53 é metade do quê? De 106. Ok? E aí é o seguinte,
A reta do centro até o ponto aqui, ela sempre tem um ângulo de 90 graus com a tangente, né? Se a gente pegar o ponto que tá passando a reta tangente e ir até o centro, né? Essa reta aqui é ortogonal, ela tem 90 graus. Aqui tem outra reta tangente, esse é o ponto B. Se a gente pegar o ponto, traçar uma reta até o centro, essa reta é ortogonal com a tangente, 90. Tudo bem? Então, a gente tem um ângulo de 90 aqui, um ângulo de 90 aqui. Nós temos o ângulo central, 106. E a gente precisa descobrir o alfa. Aqui foi formado um quadrilátero. De onde mandou? Aqui foi formado um quadrilátero. E aí, qual é o valor da soma de um quadrilátero? Da soma dos ângulos internos? 360. Quer dizer, então, que alfa mais 90, mais 90, mais 106, dá 360. Então, a alfa mais 90, mais 90, mais 106 é igual a 360. Essa galera toda aqui somada dá 286. Também acho, João. Matemática. Então, essa galera toda dá 286. Se eu já jogar para o outro lado, eu tenho o alfa isolado. E esse 286 vai ficar negativo, né? Porque eu joguei lá para o outro lado do sinal. 360 menos 286 dá 74. Então, x vale 74. Dúvidas? Algum SOS? Nada? Opa. Último exercício. Exercício 4. Na figura, a medida do arco X na circunferência de centro O. Bem, então, a gente precisa dizer qual é o valor desse arco X aqui. Ó, cuidado o seguinte, esse ângulo 80 aqui tá próximo ao meio, ao centro, mas ele não está no centro. Ele não é o ângulo central. Tá? Então, tomem cuidado com isso. Bom, se eu traçar essa reta aqui... eu consigo achar o valor desse ângulo inscrito, né? Ó, de A até B, de A até C. Eu tenho um arco de 98. O ângulo inscrito é metade de 98. Ou seja, 49. Tudo bem? Aí o que acontece? Quando a gente traçou essa reta aqui, a gente também consegue achar esse ângulo inscrito aqui, ó. De B até A, de B até D, tem um arco de X, né? Vou chamar esse ângulo aqui de B, porque já tem o X aqui, poderia ser chamado de Y, mas enfim, chamei de B porque ele está no vértice B, e é isso, esse é o ângulo B. Tudo bem? Ai, deixa eu só tirar. 49. Mas vocês estão vendo o que forma um triângulo? Em que esse 80 está do lado de fora. Ele é o ângulo externo. Tá? Como a gente acha o valor de um ângulo externo de um triângulo? O ângulo externo de um triângulo é a soma dos ângulos, dos dois ângulos internos do triângulo que não estão adjacentes a ele, que não estão grudados.
Dentro desse triângulo, quem são os ângulos que não estão grudados nele? O 49 e o B. Porque esse aqui, eu nem desenhei porque ele está grudado. Então, se eu somar 49 com B, eu vou achar 80. E vai cair na minha cara porque está menos de um minuto. Gente, terminem esse exercício, mas na aula gravada que eu fiz para vocês já tem resolução dele também, tá? E eu tiro dúvida na próxima aula sem problemas. Tudo bem? Gente, até sexta. Eu tenho aula com vocês sexta. Até mais. Tchau, tchau.